Observe o que diz a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 1, Evangelho segundo escreveu Marcos 1, versículos 29 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Glória a Deus. Eu gosto muito, de falar sobre os milagres de Jesus. Eu penso que não tem coisa melhor do que falar de Jesus, especialmente dos milagres maravilhosos que Jesus operou, Esse texto aqui fala sobre a cura da sogra de Pedro. Parece até um milagre comum, porque ele é registrado em pouquíssimos detalhes. Só que não, Esse milagre fala em suas particularidades, embora seja para nós algo muito simples, traz para a gente algumas particularidades, O texto vai dizer, se a gente analisar o antes e o depois desse texto para entender aqui o contexto, nós veremos que era logo pela manhã de um sábado, o momento em que Jesus entra em Cafarnaum, que era uma cidade muito importante da Galileia, e ao passar toda a manhã ensinando com as autoridades na sinagoga e ter expulso um espírito imundo de um homem, Jesus vai para a casa de Pedro e André, acompanhado por Tiago e João. É o que o versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos vai nos dizer. E é provável, é claro, que Jesus estivesse exausto, cansado fisicamente. Nesse sentido, podemos entender que a casa de Pedro era para Jesus um ótimo lugar para comer, para descansar, para repor as energias. E aí, Jesus, é claro, vai para a casa de Pedro. E o texto vai dizer, como nós acabamos de ler, que chegando na casa, logo os discípulos rogaram pela sogra de Pedro. Pediram a Jesus, intercederam a Jesus pela sogra de Pedro. E aí, a palavra aqui no grego é sem demora, Sem demora, imediatamente, Jesus decide ir ver a situação daquela mulher. Veja que este milagre que Jesus operou na vida da sogra de Pedro, ele é registrado pelos 3 evangelistas. O doutor Lucas vai falar sobre este milagre no capítulo 4, Marcos no capítulo 1 e Mateus no capítulo 8 vai falar sobre este milagre. E os 3 vão entrar em concordância falando que aquela mulher estava enferma, aquela mulher estava acamada, ela estava ardendo em febre. A febre era muito alta. E talvez para você a febre possa ser algo muito simples, Ai, irmã, mas uma febre, ninguém deve incomodar Jesus pedindo um milagre por causa de uma febre. Preste atenção. Essa mulher, ela estava, o doutor Lucas, que era doutor e muito detalhista em virtude disso, ele vai dizer que ela estava enferma não só com febre, mas ele vai dizer que ela estava enferma com muita febre. Veja isso. Isso quer dizer que aquela mulher tinha uma febre acentuada, ela tinha uma febre contínua, talvez uma febre crônica, uma febre grave que não passava. Observe que a situação que essa mulher se encontrava não era nada estável. Febre alta era um sinal de que, ou é até hoje um sinal, de que algo fora do normal estava acontecendo no seu corpo. Os médicos mesmo advertem, que a febre é sempre um motivo de preocupação,
por ser um alerta de que alguma infecção pode estar se iniciando no nosso organismo. É por isso que quando você leva a sua criança no médico, ou quando você vai ao hospital, principalmente o hospital público, e aí você, ou seu filho, ou sua filha está com febre, geralmente eles pedem para você ir depois do 3º dia, porque depois do 3º dia de febre é sinal que o negócio está sério, que uma inflamação pode ter desencadeado, e aí quando você diz que está no 1º dia, eles mandam você voltar, mas quando é do 3º dia em diante, eles já analisam de forma mais cuidadosa, mais cautelosa, porque a febre é um alerta de que algo não está bem no seu corpo. E aí, geralmente, quem tem febre alta pode sentir vários sintomas, entre eles alucinação, irritabilidade, convulsão, desidratação, calafrio, dores musculares e articulares, sudorese excessiva, fadiga, falta de apetite, sonolência, tosse, falta de ar, diarreia, lesões cutâneas. Ou seja, observe que sentir febre não era algo tão simples. Aquela mulher não estava com uma febre qualquer. E é por isso que os discípulos vão interceder por aquela mulher a Jesus. E é provável que a sogra de Pedro, ela tenha sentido alguns desses sintomas. E aí ficou dessa forma, né? Acamada, trazendo preocupação. E o quadro era esse. Ela era a vítima e a febre alta trazia essa desfalência, essa enfermidade para essa mulher. E aí o que a gente pode aprender com esse texto? Né? O que Jesus fez pela sogra de Pedro. Glória a Deus. Diante dessa situação e da gravidade desse problema, Jesus, claro, não hesita em ter misericórdia daquela mulher. Era sábado. E a lei dizia que não se podia fazer nada no sábado. Ele havia ensinado a manhã toda na sinagoga, estava cansado, mas isso não era um obstáculo para atender quem estava precisando de socorro. Glória a Deus. Não existe circunstância alguma que impedisse Jesus de socorrer aquela mulher aflita. Ouça isso. Não tem circunstâncias que impeça Jesus de socorrer alguém que está aflito e que está necessitado. Não há horário, não tem dia, não tem feriado, não importa a circunstância. Não importa quantas pessoas tem. Aleluia. Ou apenas se é uma febre alta. Se existem problemas, nós precisamos contar para Jesus. E aqueles discípulos não poderiam ter atitude mais acertada do que essa. Contar o que aquela mulher estava padecendo para Jesus. Aquele que podia resolver o seu problema. Eu quero perguntar para você. Você tem contado o seu problema para Jesus? Ou você tem aberto somente a boca para murmurar, para reclamar, para dizer que quer sair da terra, que quer morrer, que não está feliz com a sua situação? Jesus não quer alguém que se aproxime dele com queixas, com murmurações, ou que fique distante com as mesmas atitudes. Mas Jesus procura pessoas que se aproximem dele para contar a história. Irmã, não é comigo. Eu vejo esses discípulos na minha condição, intercedendo por alguém. Ótimo. Ao invés de você falar, ao invés de você reclamar, ao invés de você colocar defeitos em alguém da sua família que precisa de um milagre, conte para Jesus o que essa pessoa está atravessando. Conte para Jesus o milagre que essa pessoa precisa viver na vida. Fale dessa pessoa que você sabe que precisa mudar de vida para Jesus. Conte para ele a sua história. Aleluia. Foi assim que os discípulos fizeram. Existe algo que não está bem nesse ambiente, sabe? Mas só que a diferença que se fazia é que Jesus estava na casa. Talvez no ambiente onde você se encontra agora, ou em alguns ambientes que você entre, a situação não seja cômoda, a situação não seja boa, a situação seja difícil, seja delicada, a situação não esteja bem. Mas sabe o que faz toda a diferença? Quando Jesus está no ambiente. Se Jesus está no ambiente com você, tenha certeza que ele tem a solução para o seu problema.
E olha que Jesus, ao tomar conhecimento de que a mulher estava enferma, ele, é claro, toma uma atitude. E aí a gente vai ver algumas coisas que Jesus fez, que trouxe o milagre para aquela mulher. A primeira coisa que ele fez foi ver aquela mulher. Ver aquela mulher. Estou repetindo para você guardar isso no seu coração. Não sabemos por quanto tempo ele olhou para a sogra de Pedro. Talvez esses segundos tenham sido inquietantes para os discípulos. Quem sabe quantos questionamentos. O que será que ele vai fazer? O que será que ele está vendo? Será que ele vai curá-la? Só que era necessário ver aquela mulher. O mestre estava ali como um médico atencioso que observa o seu paciente antes de medicá-lo. Veja que em outro episódio, quando as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, ele não foi. Você sabe que Jesus podia liberar a palavra de onde estava, mas ele disse, eu vou chegar lá. Porque Jesus vê a situação. Nada escapa dos seus olhos. Os deuses fabricados por homens têm olhos, mas não veem. Mas só que Jesus vê, o seu olhar consegue enxergar o que a medicina, com sua avançada tecnologia, não consegue enxergar. Jesus enxerga, Jesus vê, Jesus contempla. Aleluia! E tem horas que Jesus, você sabe, podia liberar a palavra de onde ele estivesse. Mas tem hora que Jesus quer ir pessoalmente resolver o problema. Eu não sei, no seu caso, se Jesus vai decidir liberar a palavra ou se Jesus vai descer exatamente aonde você está para fazer o milagre. Entenda que isso não é mensagem de pregador que gosta de animar o povo, não. Isso é mensagem de quem conhece as ações de Deus. Há momentos que o Senhor libera a palavra e você de onde está recebe. Mas tem momentos que o Senhor Jesus, ele decide se revelar no quarto de alguém, ele decide se revelar dentro de uma empresa, ele decide ver a situação pessoalmente dentro de um hospital. E só quem passou por essas experiências sabe testemunhar quando Jesus vai pessoalmente olhar para uma situação. Aleluia! Eu creio que ele pode estar indo aí agora, olhar o seu problema de perto. Eu creio que ele pode estar indo dentro da tua casa, olhar a tua situação de perto. Eu creio que ele pode estar indo agora neste hospital, olhar a sua situação de perto. Aleluia! Eu creio que ele pode estar entrando dentro dessa empresa, dentro desse presídio, dentro desse lar, para olhar a situação de perto, como ele fez com a sogra de Pedro. Oh, glória! A segunda coisa que Jesus faz, porque o tempo não deixa a gente se estender, é que Jesus se aproxima daquela mulher. Oh, glória! Jesus se aproxima daquela mulher. Ele poderia simplesmente ter dado uma palavra de onde estava, como eu já lhe falei, e aquela mulher seria curada, porém ele preferiu chegar-se a ela. Que coisa linda, né? Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus porque acreditamos que ele age apenas de uma maneira. Porém, nós devemos entender que o mestre tem estratégias e ele sabe como usá-las sabiamente em cada ocasião. Às vezes você pensa que Jesus vai vir de um lado, Jesus vem por outro. Às vezes você pensa que Jesus vai fazer de uma forma, Jesus